Como era difícil para uma rainha dar à luz. Se você acha que o parto já é complicado hoje em dia, imagine estar no centro das atenções de um reino inteiro, com um monte de gente invadindo o quarto para assistir você dar à luz. Tudo isso sem um pingo de anestesia, porque acreditavam que a dor era um castigo divino. Pois é, ser rainha não era moleza. Na verdade, era uma experiência cheia de tradições estranhas, superstições bizarras e pressão política absurda para garantir um herdeiro ao trono. Oi, coroados e curiosos, eu sou a Steph e hoje a gente vai mergulhar em um dos lados menos glamurosos da realeza. Como era dar à luz no passado. Spoiler! Entre cerimônias, juramentos de parteiras e até batismos de bandejas, ser mãe e rainha ao mesmo tempo era quase um ato de sobrevivência. Então, vem comigo! A ideia de que o nascimento real fosse um baita evento público e político não é coisa nova, não. Lá na Idade Média, os nascimentos de herdeiros eram quase como os Oscars da monarquia. E por quê? Porque a sucessão ao trono sempre dava pano para manga. E garantir o novo herdeiro e saber que ele era legítimo era essencial para manter a coroa firme na cabeça da dinastia. Por exemplo, nos Annales Regi Francorum, um tipo de diário oficial dos francos, os nascimentos reais eram tratados como eventos de estabilidade. Tipo, olha pessoal, tá tudo bem, temos um bebê real e ninguém vai tirar o trono de nós. Um caso marcante foi o nascimento de Carlos Magno, que foi registrado com uma pompa só. Ele era filho de Pepino o Breve e chegou em um momento em que todo mundo estava com o pé atrás sobre quem ia comandar. Só o fato dele nascer já era uma vitória política e uma baita jogada de propaganda. Na Inglaterra anglo-saxônica, o nascimento de Eduardo Confessor foi tipo um sinal divino. As crônicas da época diziam que ele chegou ao mundo com direito a estrelas cadentes e outros eventos cósmicos. Isso ajudava a reforçar a ideia de que os herdeiros reais não eram só bebês fofos. Eles eram escolhidos por Deus. Já na Europa medieval e renascentista, um herdeiro ao trono era o símbolo de estabilidade e de que a dinastia estava nos conformes. E o melhor jeito de gritar isso para o mundo era fazer tudo bem público. Não era só sobre comemorar o nascimento de um bebê. Era sobre legitimar a criança e esfregar na cara dos inimigos que tudo estava nos trilhos. Por exemplo, quando Ana da Áustria deu à luz a Luís XIV em 1638, o famoso Rei Sol foi um escândalo de alegria. Ela já tinha tentado ter filhos várias vezes sem sucesso e quando finalmente conseguiu, foi como se o céu tivesse mandado um milagre. Tanto que, apesar da presença de testemunhas para garantir que era tudo legítimo, o povo celebrou com poemas, canções e o que mais pudesse reforçar que Luís era o escolhido. Agora, você sabia que tinha plateia no quarto de parto das rainhas? Pois é, era tradição encher a sala com testemunhas para garantir que tudo acontecesse nos conformes. Não era só curiosidade, era um tipo de auditoria real para evitar qualquer treta. Quer um exemplo? Maria Antonieta teve mais de 200 pessoas assistindo ao nascimento da sua filha. Imagina a cena, gente escalando móveis para ver melhor, o calor insuportável e a coitada da rainha desmaiando no meio disso tudo. Mas faz sentido. Naquela época, disputas pela sucessão eram super comuns, tipo o que rolou na Guerra das Duas Rosas na Inglaterra. Se alguém duvidasse que o bebê era ilegítimo, já era motivo para começar uma guerra. Então, botar toda a corte para ver o parto ajudava a evitar fofocas de trocaram o bebê ou algo do tipo. Pois é, outro exemplo é a Ana Bolena, segunda esposa de Henrique VIII. Quando ela estava grávida pela primeira vez, a expectativa era gigantesca, porque todo mundo queria um herdeiro homem.
Só que Elizabeth nasceu. A decepção foi geral, mas graças às testemunhas, ninguém podia questionar que a bebê era de fato filha de Ana e Henrique. Esses rituais podem parecer exagerados para a gente hoje, mas na época eram essenciais para manter a estabilidade do reino e, é claro, a ordem na corte. Aí, depois de dar à luz, a rainha não voltava direto para suas responsabilidades. Ela entrava no período de Lying-in, algo como um resguardo real. Era um ritual sagrado, cheio de regras e simbolizava tanto a proteção da mãe e do bebê, quanto o respeito à importância do momento. No resguardo, a rainha ficava isolada em uma câmara especialmente preparada. O espaço era decorado com tapeçarias luxuosas que retratavam os santos, cenas de maternidade ou figuras mitológicas ligadas à fertilidade, como Deméter e Ísis. Era quase como entrar num templo particular onde cada detalhe tinha um significado simbólico. Essas câmaras eram super protegidas. As janelas eram seladas para evitar correntes de ar que, naquela época, todo mundo achava que eram perigosíssimas. Nada de sol entrando ou ventinho passando. A iluminação vinha exclusivamente de velas abençoadas que, além de iluminar, simbolizavam a presença divina e proteção espiritual. E tem mais: homens eram proibidos de entrar na câmara, a menos que fosse um caso de emergência médica. Era um ambiente totalmente feminino, com parteiras, damas de companhia e qualquer outra mulher da corte que pudesse ajudar. Esse isolamento durava cerca de um mês, até a famosa cerimônia de purificação chamada de churching. Era tipo uma bênção de volta à sociedade. Nesse ritual, a rainha era abençoada por um padre e considerada pronta para reassumir suas responsabilidades públicas. Depois, rolava um banquete ou uma procissão para marcar a volta dela à cena pública. Claro que dar à luz na Idade Média e no Renascimento era literalmente uma questão de vida ou morte. Mesmo para as mulheres nobres e rainhas, com acesso ao melhor cuidado disponível na época, o parto era um evento cheio de riscos. Estima-se que cerca de 1 a cada 20 mulheres nobres podia morrer devido a complicações do parto ao longo da vida. Para uma rainha, essa possibilidade é ainda mais assustadora, porque todo o futuro de uma dinastia dependia da sua fertilidade e sorte. Infelizmente, a morte das rainhas durante ou logo após o parto não era incomum. Um exemplo trágico foi Joana, a louca Joana de Castela, que morreu em 1555 após complicações relacionadas do nascimento do seu último filho. Outra perda marcante foi Elizabeth de York, esposa de Henrique VII, que faleceu em 1503 logo após dar à luz a uma filha. A morte de Elizabeth mergulhou a Inglaterra em um período de luto e instabilidade, já que ela era a ponte simbólica que unia as casas de York e Lancaster após a Guerra das Rosas. Essas tragédias muitas vezes criavam crises políticas. Em 1539, por exemplo, a morte de Isabela de Portugal, esposa de Charles V, deixou a Espanha abalada. Isabela não era apenas uma rainha, ela era uma conselheira próxima do imperador e a sua morte causou uma grande lacuna na corte espanhola. As perdas de bebês reais eram igualmente devastadoras. Para Henrique VIII, a dor de perder tantos filhos com Catarina de Aragão antes do nascimento da Maria Tudor era evidente. Cada aborto ou bebê natimorto representava um golpe emocional e político, especialmente porque ele precisava desesperadamente de um herdeiro homem para garantir a continuidade da dinastia Tudor. Ana Bolena enfrentou desafios semelhantes. Depois de perder pelo menos 2 filhos por abortos espontâneos, sua posição na corte começou a enfraquecer. Naquele contexto, a fertilidade de uma rainha não era apenas um atributo pessoal,
mas uma das bases principais da sua influência política. A incapacidade de Ana de produzir um herdeiro homem foi usada como justificativa para sua queda e, eventualmente, para sua execução. No meio de todo o estresse e tensão de um nascimento real, algumas tradições procuravam trazer um pouco de conforto e simbolismo para o momento. Entre elas estavam as famosas bandejas de nascimento, uma espécie de presente funcional e decorativo oferecido à rainha durante aquele período do line-in de resguardo que eu comentei há alguns minutos. Essas bandejas de nascimento eram verdadeiras obras de arte. Feitas de madeira pintada ou prata, elas vinham recheadas com alimentos nutritivos como caldos de galinha, frutas secas e doces. O objetivo era simples: ajudar a rainha a se recuperar após o parto e ao mesmo tempo demonstrar apoio e respeito por parte da corte. Mas as bandejas não eram apenas práticas. Depois que os alimentos eram consumidos, eles frequentemente se tornavam itens decorativos. Era comum pendurá-las em paredes ou guardá-las como relíquias de família, um lembrete visual da chegada de um novo herdeiro. E os presentes não paravam por aí. Durante o nascimento do rei Luís XIV, o Rei Sol, a corte francesa levou essa tradição a outro nível. Sua mãe, a Ana da Áustria, recebeu não só bandejas, mas joias e relíquias sagradas. Esses presentes simbolizavam a gratidão da corte e o alívio geral pela chegada de um herdeiro homem após anos de tentativas frustradas. Essas tradições reforçam como os nascimentos reais eram muito mais do que eventos familiares. Cada detalhe, desde o resguardo da rainha até os presentes dados por cortesãos, eram carregados de significado político e simbolismo, refletindo a importância de cada novo membro da realeza para o destino de um reino. Agora, a gente não pode deixar de falar de religião. Ela era uma parte importante durante os nascimentos reais, apenas como um refúgio espiritual, mas também como uma forma de controle e interpretação dos acontecimentos. Rainhas eram rodeadas por símbolos religiosos no momento do parto. Crucifixos, ícones de santo e relíquias sagradas eram essenciais na câmara de nascimento. O nascimento de um herdeiro era visto como uma bênção direta de Deus, enquanto perdas gestacionais ou complicações no parto eram frequentemente associadas a uma ideia de castigo divino. As superstições também desempenharam um papel importante na dinâmica do nascimento real. Por exemplo, acredita-se que a dieta da rainha poderia influenciar o gênero do bebê. Na França medieval, mulheres grávidas eram encorajadas a consumir alimentos ricos em ferro, na esperança de produzir um herdeiro homem forte. Além disso, astrólogos frequentemente eram consultados para prever o futuro do bebê com base no posicionamento dos astros no momento do nascimento. O mapa astral de um herdeiro podia determinar expectativas, cerimônias e até alianças políticas. Essas crenças, embora hoje pareçam estranhas, mostram como o nascimento de um herdeiro real era cercado por camadas de simbolismo, expectativa e fé, refletindo a profunda ligação entre religião, superstição e poder. Antes dos avanços da medicina moderna, as parteiras ocupavam um papel central nos nascimentos reais. Elas eram muito mais do que apenas assistentes de parto. Eram guardiãs de segredos, protetoras da linhagem real e símbolo de sabedoria prática transmitida por gerações. Em uma época em que a ciência médica ainda estava engatinhando, a experiência dessas mulheres era essencial para garantir que mães e bebês reais sobrevivessem ao parto, um evento sempre cercado de riscos. A seleção de uma parteira para atuarem no nascimento real era feito com extremo cuidado. Além de habilidades técnicas comprovadas, elas precisavam ter uma reputação impecável e transmitir total confiança. E não era só isso. Antes de assumir a responsabilidade,
essas mulheres faziam um juramento de segredo absoluto sobre tudo o que acontecesse durante o parto. Isso incluía desde a aparência do bebê até qualquer complicação enfrentada pela rainha. Essa confidencialidade era crucial para proteger a reputação da monarquia e, por tabela, a legitimidade do herdeiro. Outro fator que tornava o papel das parteiras ainda mais delicado eram as superstições em torno do parto. Havia o medo profundo de que as partes do corpo, como a placenta ou cordão umbilical, pudessem ser usadas em práticas de bruxaria. Para evitar isso, as parteiras juravam não retirar nada do local do nascimento. Esse compromisso não era apenas uma medida de precaução espiritual, mas também uma maneira de garantir que o evento fosse conduzido com a maior seriedade e respeito possíveis. Aí, a chegada da ciência médica aos nascimentos reais não só mudou o que acontecia dentro dos quartos de parto, mas também impactou como o público enxergava esses eventos. No passado, nascimentos reais eram envoltos em mistérios, rumores e até intrigas. Mas, com os avanços médicos e o surgimento de uma imprensa mais presente, tudo mudou. Agora, era possível saber detalhes não apenas do nascimento, mas até mesmo do estado de saúde da mãe e do bebê. Por outro lado, a medicalização também trouxe novos tipos de pressão. Um exemplo é o caso recente de Kate Middleton, que quando deu à luz a seus filhos no Hospital St. Mary, em Londres, havia uma expectativa quase surreal que ela saísse da maternidade poucas horas depois, toda arrumada e sorridente, para posar com o bebê. Apesar de parecer um gesto modesto, essa cena reacendeu críticas sobre as pressões sociais que as mulheres da realeza ainda enfrentam. Para alguns, era como voltar no tempo, quando a rainha tinha que atender às expectativas de um público faminto por simbolismo. Mesmo com toda a modernidade, fica claro que os nascimentos reais continuam carregando um peso cultural e político enorme. A combinação de tradição e ciência cria um equilíbrio delicado, mas a pressão sobre as mulheres reais segue firme e forte. Mas como a gente saiu das parteiras para os médicos? Os séculos 17 e 18, a ciência médica começou a ganhar prestígio. E os médicos passaram a ocupar um espaço maior nos nascimentos reais. Esse movimento foi impulsionado pelo avanço do conhecimento médico e pela promessa de maior segurança no parto. No entanto, a transição não aconteceu sem resistência, tanto das parteiras que se viam sendo colocadas de lado, quanto das próprias rainhas, que preferiam a presença feminina em um momento íntimo. O nascimento do Luís XIV da França, em 1638, é um exemplo claro desse período de transição. Enquanto parteiras experientes estavam presentes para ajudar, médicos começaram a supervisionar o evento. Eles introduziram ferramentas e técnicas mais científicas, como o uso do fórceps, uma grande inovação para a época. Médicos como Ambroise Paré, um cirurgião francês do século XVI, começaram a documentar métodos mais técnicos para lidarem com partos difíceis. Ele descrevia técnicas como girar o bebê dentro do útero para facilitar o nascimento. Tudo manualmente, claro. Era uma combinação de ciência e coragem. Avançando um pouco no tempo, a Rainha Vitória foi a verdadeira revolucionária no campo dos nascimentos reais. Quando ela estava grávida do príncipe Leopoldo, ela insistiu em usar clorofórmio para aliviar as dores do parto. Foi um choque na época, porque a ideia de aliviar a dor era mal vista pelos clérigos e até por médicos, que viam isso como uma afronta à vontade de Deus. Mas a Vitória não estava nem aí. Após experimentar o clorofórmio, ela ficou tão encantada que descreveu como algo calmante e delicioso além de qualquer medida. Graças a ela, o uso de anestesia começou a ganhar força, não só entre as mulheres da realeza, mas também entre as comuns. Assim, a transição da tradição
para a ciência, marcou o início de uma nova era, onde o foco passou a ser a segurança tanto da mãe quanto do bebê. Apesar das parteiras terem perdido espaço nesse processo, o papel delas nunca será esquecido. Afinal, foram elas que sustentaram a história dos nascimentos reais até que a ciência estivesse pronta para assumir o controle. Aí, depois de tudo, depois do resguardo e da purificação, finalmente era hora de celebrar. E, na realeza, isso significava cerimônias grandiosas. O batismo do bebê real era um dos eventos mais esperados, servindo não só como um rito religioso, mas também como uma reafirmação pública da continuidade da linhagem real. Pega, por exemplo, o batismo do Eduardo VI, filho do bifão Henrique VIII e sua terceira esposa, Jane Seymour. Foi uma festa gigantesca. Nobres de toda a Inglaterra e embaixadores estrangeiros lotaram a cerimônia. Era um show simbolizando a esperança de estabilidade no reino. Já os primeiros anos do bebê eram tratados com todo cuidado. Babás, governantas e tutores eram escolhidos a dedo. E o berçário real parecia um cenário de contos de fadas. Tapeçarias decoraram as paredes, muitas vezes com figuras de santos ou heróis, para inspirar virtudes e força no futuro monarca. A educação dos herdeiros também começava cedo, principalmente para os príncipes. Eles eram treinados em liderança, teologia e, claro, habilidades militares. Já as princesas seguiam outro caminho, com aulas de etiqueta, religião e preparação para suas futuras funções diplomáticas. Porém, uma das partes mais difíceis para as rainhas nesse processo todo era a separação precoce de seus filhos. Em poucos meses, o bebê já era enviado para outra residência onde crescia sobre rígidos protocolos. Esse distanciamento tinha um propósito: proteger a criança de doenças e garantir uma educação impecável. Mas emocionalmente criava um abismo entre mãe e filho. Maria Antonieta sentiu isso na pele. Apesar de amar profundamente seus filhos, ela foi criticada por passar pouco tempo com eles. Não era porque ela não queria, mas porque as rígidas regras da corte de Versalhes praticamente a obrigaram. Sua filha mais velha, Maria Teresa, foi enviada para um convento, enquanto o pequeno Luís XVII foi criado por governantas reais. Essa distância emocional entre Maria Antonieta e seus filhos era uma representação clara do quanto as normas da corte priorizavam aparências e protocolos, mesmo às custas dos laços familiares. Ser rainha podia parecer um sonho de luxo e poder, mas no final das contas, os desafios emocionais e físicos tornaram essa posição mais complexa do que qualquer um podia imaginar. E antes de acabar, as coisas eram como na era moderna. Conforme o papel das monarquias foi se tornando mais simbólico, os nascimentos também começaram a refletir as prioridades políticas da época. Um exemplo claro foi o nascimento da Rainha Elizabeth II em 1926. Embora ainda tenha ocorrido em um ambiente privado, o evento contou com assistência médica moderna, representando a transição para uma monarquia mais adaptada aos tempos. Já no século XX, os partos reais começaram a ganhar mais visibilidade. A mudança se consolidou com os filhos da princesa Diana, que nasceram em hospitais e não em palácios, como era a tradição. Isso marcou uma quebra importante. Ao deixar o isolamento das câmaras reais, a família real mostrou que estava se aproximando mais do público. Esses eventos começaram a ser amplamente divulgados pela mídia, com imagem dos monarcas e relatos que mostravam o lado mais humano da realeza. Essas mudanças modernizaram a monarquia. De um lado, elas mostravam que os monarcas também eram pais e mães, enfrentando os mesmos desafios que qualquer outra família. De outro, reforçavam o papel simbólico da realeza como figuras que unificam e representam a nação, mais acessíveis, mais próximas e, em última análise, mais humanas. Enfim,
Deu para perceber que ser rainha no passado estava longe de ser uma vida só de glamour. Entre plateias no quarto de parto, superstições malucas e uma pressão absurda por herdeiros, essas mulheres enfrentavam desafios de tirar o fôlego, literalmente. Mesmo com todo o luxo, as rainhas estavam constantemente à mercê de tradições e crenças que não deixavam espaço para fragilidade. Mas, ao mesmo tempo, elas se mostraram incrivelmente resilientes, seja garantindo o futuro de suas linhagens, seja relacionando práticas de parto, como fez a Rainha Vitória. Hoje os nascimentos reais mudaram bastante, mas continuam carregados de simbolismo e refletem o equilíbrio entre tradição e modernidade. E no fim das contas, rainha ou não, o nascimento de um bebê sempre será um evento cheio de emoção, significado e, claro, histórias para contar. Você se surpreendeu com essas curiosidades? Gostou do tema? Conta aqui nos comentários qual parte da história te deixou mais chocado. E já aproveita para seguir o canal e não perder nenhum conteúdo como esse. A gente mudou, então a gente vai ter vídeo todos os dias às 20 horas, ou seja, às 8 da noite. Um beijo e até o próximo vídeo.